Boa tarde, iniciamos mais um dia de partilha da palavra com o Grupo Monte das Oliveiras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Convido vocês hoje a iniciarem de uma forma diferente esse momento da partilha. Convido vocês a consagrar neste momento o templo do Espírito Santo, que é o corpo de vocês, a Maria neste momento, e pedir a ela mesmo, que ela que conhece melhor Jesus do que qualquer outra pessoa, que ela venha purificar e lavar. Vamos juntos? Coloque a mão sobre a sua cabeça enquanto eu ministro essas palavras. Virgem Maria, eu te convido neste momento a entrar na casa deste meu irmão e dessa minha irmã, para que a Senhora venha lavar e purificar primeiramente todo o consciente e o inconsciente desse minha irmã e desta minha irmã e desse meu irmão, para que a Senhora venha lavar, que a Senhora venha pisar sobre a cabeça da serpente que tem tirado o sossego deste meu irmão, dessa minha irmã. Que a Senhora venha, Nossa Senhora, com toda a sua força e com todo o seu poder, ajudar a abrir os seus ouvidos, para que ela consiga melhor escutar a palavra de Deus e limpar o seu coração, para que a palavra caia em seu coração e dê frutos, e dê bons frutos. Amém? Nossa palavra hoje está em Lucas 19, de 28 a 40. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, acharei um jumentinho atado, em que nunca se montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondeis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo conforme Jesus havia dito. Quando desprendiam o jumento, perguntaram-lhe seus donos: por que fazeis isso? Ele respondeu: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinha visto. E diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: digo-vos, se esses se calarem, clamarão as pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, neste momento, primeiro eu quero que você tome posse de uma palavra. O Monte das Oliveiras naquele tempo era um lugar físico. Hoje o Monte das Oliveiras é a sua casa. Não importa onde seja, o Monte das Oliveiras é a sua casa. O Monte das Oliveiras é o seu coração. E é o lugar onde Deus deseja passar. É o lugar onde Deus deseja primeiro que você tenha o primeiro contato com Ele neste lugar. É o lugar onde que Deus deseja orar com você. Amém? Então, conta que Jesus estava com seus discípulos perto do Monte das Oliveiras. A gente já ouviu falar muitas vezes do Monte das Oliveiras, também do Grupo Monte das Oliveiras, que é o lugar que a gente está hoje. E o Monte das Oliveiras era o lugar onde que Deus se retirava para rezar. Era o lugar onde que Deus se retirava para estar com o Pai do céu e se entregar totalmente. Ninguém sabe o que acontecia nesse lugar, se Jesus mais falava, se Jesus mais escutava, mas Jesus gostava de ir lá para rezar. E conta que Jesus mandou 2 dos seus discípulos até uma aldeia próxima para trazer um jumentinho que estaria atado a uma coluna e que não tinha sido montado por pessoa alguma. Se alguém perguntasse, era para falar que o Senhor precisava dele. E assim os discípulos fizeram. Chegaram lá, eles encontraram o jumentinho atado e pegaram ele. E os donos perguntaram para que era. Eles falaram que era para o Senhor. Nesse primeiro momento, eu convido vocês a pensarem: por que será que esses donos não acharam ruim com os discípulos de levar os burrinhos deles? O jumentinho deles? O que será que passou na cabeça deles neste momento? É curioso, né? Só que Jesus falava antes que ninguém havia montado desse jumento antes. Então você para e pensa, se ninguém montou, tinha alguma coisa de errado com esse jumento. O jumento ele tem uma característica muito forte.
é que se ele empaca num lugar, ele não sai de forma alguma. Pode fazer o que quiser que ele não sai. Para você domar um jumento, é necessário você ter trabalhos contínuos com ele até você chegar e conseguir montar nele. Mas Jesus mesmo diz que esse jumentinho ele não tinha sido montado por ninguém ainda. Então tinha alguma coisa de estranho com esse jumento. Então eles deixaram levar esse jumento para lá. Chegou neste lugar lá, onde que Jesus estava esperando por eles, os discípulos pegaram e colocaram as mantas deles sobre o jumento para que Jesus pudesse montar neles. E neste momento, enquanto os discípulos estavam armando, o jumento para Jesus montar nele, tenho certeza que Jesus olhou para o jumento. E a partir daquele momento, aquele jumentinho que estava lá deixado de lado, teve contato com o amor. Ali ele foi roubado pelo amor de Cristo. Então, ele já não era mais aquele jumento teimoso. Ele já tinha criado uma nova vida. E a partir daquele momento, Jesus montou nele e eles foram para a cidade. Quando estava chegando perto da cidade, os discípulos foram tomados de uma alegria muito grande. E ao entrar naquele lugar, conforme o profeta Zacarias tinha dito em 9:9 que o rei chegaria montado no jumento, aquelas pessoas devem ter ficado curiosas. Um lugar que até então tinha muito sofrimento, aquelas pessoas que estavam esperando o rei que ia mudar a vida delas. Elas foram tocadas por essa alegria que vinha dentro dos discípulos, uma alegria verdadeira, uma alegria de quem havia encontrado o verdadeiro sentido da vida. E isso as impulsionou a fazer, assim como os discípulos colocaram a manta em cima do burrinho para Jesus montar em cima dele, essas pessoas começaram a colocar as mantas nas ruas para que Jesus pudesse passar. E juntamente com os discípulos elas começaram a cantar Hosana, paz no céu e paz no mais alto dos céus, cantando glória a Deus, louvando e agradecendo a Deus por isso. E aquelas pessoas devem ter ficado bem curiosas. O que será que esse cara tem? Só que aí ao verem Jesus, elas viram, nossa, é isso tudo mesmo. Elas devem ter ficado tocadas por Espírito Santo. Elas devem ter ficado eufóricas. E neste momento tinham os fariseus que estavam olhando aquilo tudo. E para provocar Jesus, falaram que era para ele falar para os discípulos que eles estavam falando bobagens. Mas Jesus disse, se os meus discípulos se calarem, eu levantarei as pedras para falar. Jesus estava falando neste caso de uma forma figurada. Bom, eu entendo assim, de um sentido figurado. Não que Jesus não possa levantar pedras para falar com você. Então tome posse de uma coisa. Jesus Cristo, para falar com você, ele pode usar de qualquer coisa, do seu filho, da sua filha, do padeiro, de qualquer pessoa, da sua manicure, do seu cabeleireiro, qualquer pessoa, ele vai falar com você. Seja através da natureza, ele vai falar. E Jesus estava falando que se eles se calarem, que ele levantaria as pedras. Não que os discípulos se calarem, mas muito tempo depois, Jesus levantou as pedras, as pessoas que tinham o coração empedrejado, Nem sei se essa palavra existe, mas vamos dizer que existe. O coração de pedra, assim como Paulo, que assim que caiu do cavalo, ele conheceu Jesus e ele ganhou um coração de carne, ele mudou de vida. Pedro, que Jesus disse para ele, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então assim, não porque os discípulos se calarem, mas Jesus levantou mais profetas e mais profetas, e o próximo profeta é você. Profetizo isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus estava falando com eles que não importava quem fosse, que se fosse escolhido por Deus, ele ia falar, e ele ia falar toda a verdade do coração de Jesus, sim. E se eles se calassem, que Jesus ia levantar qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer animal, qualquer coisa para pregar que Jesus era o Senhor. E assim foi. E nessa palavra, o que eu achei mais interessante é os fariseus. Os fariseus que eram pessoas conhecidas, que eram pessoas que até então diziam, conhecer Jesus.
O que pode acontecer com nós também, que estamos na igreja há muito tempo, que dizemos que conhecemos Jesus, que nós vivemos com Jesus, que convivemos com Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não temos a capacidade de reconhecer Jesus ao vermos Jesus na rua, no irmão necessitado. Ou até mesmo através de pessoas que precisam de uma palavra, ou qualquer coisa, de um animalzinho de rua, de qualquer coisa, de qualquer forma. Linda, beleza. Eu não estou tendo contato com Jesus na igreja. Como que você pode virar para mim e falar para mim, então, que eu vou escutar Jesus, que alguém vai chegar perto de mim e vai falar? Se também a minha família não tem contato com Jesus, se a minha família também não conhece Jesus, meu irmão e minha irmã, Jesus, assim como Jesus me levantou, Jesus vai levantar na sua casa pessoas para falarem, para tocar no teu coração. Porque Jesus, se for preciso, Ele desce aqui na terra, Ele em pessoa mesmo, sabe? E fala para você, eu estou aqui, eu te amo. Então, tome posse dessa palavra, não seja como o fariseu, não dizendo que Jesus já não está aqui na terra, porque Jesus está no sacrário. Mas se for preciso que Jesus vá atrás de você, Ele vai. Ele vai na sua casa, no seu serviço, em qualquer lugar. Então tome posse dessa palavra. Então, a palavra que o monte veio nos trazer é que para a gente servir Jesus, para a gente carregar Jesus, é necessário que a gente seja um jumentinho. Por que o jumento, gente? Porque antes do jumento ter a vida, ter encontrado Jesus, o jumento era um. O jumento era um animal onde que as pessoas já tinham desistido dele, já tinham prendido eles por causa da teimosia dele. O jumento que até então estava fadado a carregar fardos pesados, a carregar jugo pesado. Pensa, a gente não sabe, né, como que os animais agem, mas assim, há estudos que falam que eles agem por instinto. Então pense, esse animal, ele já estava deixado da vida, já estava largado, já estava empacado, já tinha desistido de tudo e estava lá naquele lugar. Ao encontrar Jesus, até o primeiro contato visual com Jesus, ele mudou de vida. Um jumento que até então levava o jugo pesado, Jesus vira para ele e fala o que ele fala para nós: dá-me seus fardos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E a partir de então, o jumento se abre para uma nova vida. Ele entra numa cidade carregando o Rei dos Reis. Ele entra naquela cidade e ele pensa: nossa, até ontem ninguém ligava para mim, hoje tem pessoas colocando manto para mim passar, porque eu estou com Jesus. Então tome posse dessa palavra. A partir do momento que você estiver com Jesus, que você tiver Deus no seu coração, as pessoas irão atrás de você, as pessoas irão necessitar de você, as pessoas irão colocar manto para você passar, não porque você merece, não porque a gente é sujo, mas porque Jesus está em você e essas pessoas querem conhecer esse tal de Jesus que você prega. Então tome posse, que assim como Jesus teve o primeiro contato com aquele jumento e ele mudou de vida, que você também tenha o primeiro contato com Deus, que você não viva mais como aquele jumento, que pode ser que ele até tenha ouvido falar de Deus, aquelas pessoas que até tinham ouvido falar de Deus, os fariseus que tinham ouvido falar de Deus, que diziam que conheceram a Deus, mas não mudaram de vida. Que neste momento, que você esteja um encontro com Deus verdadeiramente, não pelo que eu preguei, ou porque qualquer outra pessoa pregou, pelo que aquele padre que te disse que fala bonitinho pregou, mas porque você viveu e que você conhece esse Jesus. Porque a partir daí, minha irmã e meu irmão, acabou. Ninguém te engana. Quem teve o primeiro contato com Jesus nunca mais voltou a ser o mesmo. Então na sua vida tudo vai mudar a partir do momento que você deixar se apaixonar, que você olhar nos olhos de Cristo e dizer: eu estou aqui, mas linda, eu não estou tendo contato com a Eucaristia. Onde eu vou ver Jesus? Está tendo adoração. Entra no seu quarto e fecha a porta. É promessa de Jesus Cristo, porque Ele é promessa de Deus, na verdade, que você estando no seu secreto, Ele vai entrar e Ele vai conversar com você. Então faça isso, desde o primeiro contato com Deus, sente com Ele, chore, entregue tudo para Ele. Saia
Desempaque, meu irmão, no mundo espiritual e a sua vida vai fluir. Não porque eu estou dizendo, mas porque é a palavra de Deus. Porque o que Ele está preparando para você, ninguém ouviu, ninguém viu e ninguém ouviu. Então tome posse dessa palavra. Tome posse dessa profecia que Jesus colocou no meu coração. Tome posse. Tome posse também que Deus sempre vai arrumar alguém para falar com você, mas que Deus necessita de você também, que tem mais pessoas precisando ouvir a palavra dele para serem cativados e ter esse primeiro amor com Jesus Cristo, que vocês não vivam mais conforme outras pessoas falaram, mas que vocês vivam conforme o que vocês viveram com Jesus. Amém?